segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Eles começaram perseguindo os comunistas. Eu não protestei, porque não era comunista. Depois vieram buscar os judeus e eu não protestei, porque eu não era judeu. Depois ainda vieram buscar os sindicalistas e eu não protestei porque eu não era sindicalista. Aí vieram buscar os homossexuais e eu não protestei porque eu não era homossexual. Aí então vieram buscar os ciganos e eu não protestei porque eu não era cigano. Depois vieram buscar os imigrantes e eu não protestei porque eu não era imigrante. Depois vieram me buscar e já não havia ninguém para protestar. Bem-vindos amigos a Mosaico, o programa de radioletras.com nesta terça-feira, 16 de junho. Começamos com esse poema mundialmente conhecido do alemão Martin Niemöller. Ele que foi na Primeira Guerra Mundial comandante submarino. Depois se tornou pastor luterano e terminou sendo preso particular de Hitler durante 7 anos. Foi esse poema que inspirou a Eduardo Alves da Costa para escrever o seguinte: na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor de nosso jardim. E não dissemos nada. Na segunda noite já nos escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dissemos nada. Até que um dia, o mais frágil dele entra sozinho em nossa casa, rouba nossa luz e, conhecendo nosso medo, arranca nossa voz da garganta e já não podemos dizer nada. Agora, para começar Mosaico, ouça um conto de Machado de Assis. 3 consequências de Machado de Assis, voz Ibamens. Dona Mariana Vaz está no derradeiro mês do primeiro ano de viúva. São 15 de dezembro de 1880 e o marido faleceu no dia 2 de janeiro de madrugada, depois de uma bela festa de ano bom, em que tudo dançou na fazenda até os escravos. Não me impeçam grandes notícias do finado Vaz, ou, se insiste por elas, põe os olhos na viúva. A tristeza do primeiro dia é a de hoje, o luto é o mesmo. Nunca mais a alegria sorriu sequer na casa que vira a felicidade e a desgraça de Dona Mariana. 25 anos realmente, e 25 anos bonitos. Não deviam andar de preto, mas cor-de-rosa ou azul, verde ou granada. Preto é que não. E, todavia, é a cor dos vestidos da jovem Mariana, uma cor tão pouco ajustada aos olhos dela, não porque estes também não sejam pretos, mas por serem moralmente azuis. Não sei se me fiz entender. Olhos lindos, rasgados, eloquentes, mas por agora quietos e mudos. Não menos eloquente e não menos calado é o rosto da pessoa. Está a findar o ano da viuvez. Poucos dias faltam. Mais de um cavalheiro pretende a mão dela. Recentemente chegou formado o filho de um fazendeiro importante da localidade, e é crença geral que ele restituirá ao mundo a bela viúva. O juiz municipal, que reúne a mocidade e a viuvez, propõe-se a uma troca de consolações. Há um médico e um tenente-coronel indigitados como possíveis candidatos. Tudo vão trabalho. Dona Mariana deixa-os andar e continua fiel à memória do morto. Nenhum deles possui a força capaz de o fazer esquecer. Não, esquecer seria impossível. Ponhamos substituir. Mas, como ia dizendo, estava-se no derradeiro mês do primeiro ano. Era tempo de aliviar o luto. Dona Mariana cuidou seriamente em mandar arranjar alguns vestidos escuros, apropriados à situação. Tinha uma amiga na corte e determinou-se a escrever-lhe, remetendo-lhe as medidas. Foi aqui que interveio a tia dela, a protetora do juiz municipal. Mariana, você por que não manda vir os vestidos claros? Claros? Mas, tia, não vê que uma viúva...
Viúva sim, mas você não vai ficar viúva toda a vida. Como não? A tia foi as do cabo. Mariana, você há de casar um dia. Por que não escolhe já um bom marido? Sei de um que é o melhor de todos. Um homem honesto, sério, o Dr. Costa. Mariana interrompeu-a. Pediu-lhe que, pelo amor de Deus, não lhe tocasse em tal assunto. Moralmente, estava casada. O casamento dela subsistia. Nunca seria infiel ao seu Fernando. A tia levantou os ombros. Depois lembrou-lhe que fora casada 2 vezes. Oh, titia, são modos de ver. A tia voltou à carga, nesse dia à noite e no outro. O juiz municipal recebeu uma carta dela, dizendo que aparecesse para ver se tentava alguma coisa. Ele foi. Era, na verdade, um rapaz sério, muito simpático e distinto. Mariana, vendo o plano concertado entre os dois, resolveu vir em pessoa à corte. A tia tentou dissuadi-la, mas perdeu tempo e latim. Mariana, além de fiel à memória do marido, era obstinada. Não podia suportar a ideia de lhe impor coisa nenhuma. A tia, não podendo dissuadi-la, acompanhou-a. Na corte tinha algumas amigas e parentas. Elas acolheram a jovem viúva com muitas atenções. Deram-lhe agasalho, carinhos, conselhos. Uma prima levou-a a uma das melhores modistas. Dona Mariana disse-lhe o que queria. Sortisse de vestidos escuros, apropriados ao estado de viúva. Escolheu 20, sendo 2 inteiramente pretos, 12 escuros e simples para uso de casa, e 6 mais enfeitados. Escolheu também chapéus noutra casa, mandou fazer os chapéus e esperou as encomendas para seguir com elas. Enquanto esperava, como a temperatura ainda permitia ficar na corte, Mariana andou de um lado para o outro, vendo uma infinidade de coisas que não via desde os 17 anos. Achou a corte animadíssima. A prima quis levá-la ao teatro, e só o conseguiu depois de muita teima. Mariana gostou muito. Ia frequentes vezes à Rua do Ouvidor, já porque era necessário provar os vestidos, já porque queria despedir-se por alguns anos de tanta coisa bonita. São as suas palavras. Na Rua do Ouvidor, onde a sua beleza era notada, correu logo que era uma viúva recente e rica. Cerca de 20 corações palpitaram logo, com a veemência própria do caso. Mas que poderiam eles alcançar, eles da rua, se os da própria roda da prima não alcançavam nada? Com efeito, 2 amigos do marido desta, rapazes da moda, fizeram a sua roda à viúva, sem maior proveito. Na opinião da prima, se fosse um só, talvez domasse a fera, mas eram 2, e fizeram-na fugir. Mariana chegou a ir a Petrópolis, gostou muito, era a primeira vez que lá ia, e desceu cortada de saudades. A corte consolou-a. Botafogo, Laranjeiras, Rua do Ouvidor, movimento de bondes, gás, damas e rapazes cruzando-se, carros de toda sorte. Tudo isso lhe parecia cheio de vida e movimento. Mas os vestidos fizeram-se e os chapéus enfeitaram-se. O calor começou a apertar muito. Era necessário seguir para a fazenda. Mariana pegou dos chapéus e dos vestidos. Meteu-se com a tia na estrada de ferro e seguiu. Parou um dia na vila, onde o juiz municipal a cumprimentou e caminhou para casa. Em casa, depois de descansada e antes de dormir, teve saudades da corte. Dormiu tarde e mal. A vida agitada da corte perpassava no espírito da moça como um espetáculo mágico. Ela via as damas que desciam ou subiam a Rua do Ouvidor, as lojas, os rapazes, os bondes, os carros. Via as lindas chácaras dos arredores onde a natureza se casava à civilização. Lembrava-se da sala de jantar da prima, ao rés do chão, dando para o jardim com 2 rapazes à mesa, os tais 2 que a requestaram à toa, e ficava triste. Custava-lhe fechar os olhos. 2 dias depois, apareceu na fazenda o juiz municipal a visitá-la. Dona Mariana recebeu-o com muito carinho. Tinha no corpo o primeiro dos vestidos de luto aliviado. Era escuro, muito escuro, com fitas pretas e tristes. Mas ficava-lhe tão bem, desenhava-lhe o corpo com tanta graça que aumentava a graça dos olhos e da boca. Entretanto, o juiz municipal não lhe disse nada, nem com a boca, nem com os olhos. Conversaram da corte, dos esplendores da vida, dos teatros, etc. Depois, por iniciativa dele, falaram do café e dos escravos. Mariana notou que ele não tinha as finezas dos 2 rapazes da casa da prima, nem mesmo o tom elegante dos outros da Rua do Ouvidor.
mas achou-lhe em troca muita distinção e gravidade. 2 dias depois, o juiz despediu-se. Ela instou para que ele ficasse. Tinha-lhe notado no colete alguma coisa análoga aos coletes da Rua do Ouvidor. Ele ficou mais 2 dias, e tornaram a falar, não só do café, como de outros assuntos menos pesados. Afinal, seguiu o juiz municipal, não sem prometer que voltaria 3 dias depois, aniversário natalício da tia de Mariana. Nunca ali se festejara tal dia. Mas a fazendeira não achou outro meio de examinar bem se as gravatas do juiz municipal eram semelhantes às da Rua do Ouvidor. Pareceu-lhe que sim, e durante os 3 dias de ausência não pensou em outra coisa. O jovem magistrado, ou de propósito, ou casualmente, fez-se esperar. Chegou tarde. Mariana, ansiosa, não pôde conter a alegria, quando ele transpôs a porteira. Bom, disse consigo a tia, está caída. E caída ficou. Casaram-se 3 meses depois. A tia, experiente e filósofa, acreditou e fez crer que, se Mariana não tem vindo em pessoa comprar os vestidos, ainda agora estaria viúva. A Rua do Ouvidor e os teatros restituíram-lhe a ideia matrimonial. Parece que era assim mesmo, porque o jovem casal, pouco tempo depois, vendeu a fazenda e veio para cá. Outra consequência da vinda à corte. A tia ficou com os vestidos. Que diabo fazia Mariana com tanto vestido escuro? Deus a boa velha. Terceira e última consequência. Um pequerrucho. Tudo por ter vindo ao atrito da felicidade alheia. Assim eram os tempos no Rio de Janeiro, quando a corte e o império lá estavam. Após esse conto de Machado de Assis veio uma crônica Romano Santana, na voz do André Pulin. Ouçam. Onde a porca torce o rabo. Texto de Afonso Romano de Santana. Às vezes leitores escrevem a mim e a outros escritores, perguntando se podem enviar ou já enviando seus textos. Em geral repetem algumas coisas que retratam o desconforto dessa situação. Primeiro, que carecem da opinião de alguém mais experimentado, que lhes oriente, e em muitos casos querem saber se devem ou não continuar a escrever. Nem sempre são jovens, mas pessoas maduras em quem, de repente, a literatura ou a liberdade de expressão aflorou. Faço o possível para responder. Às vezes sugiro a leitura de vários livros, muito citados em A Sedução da Palavra, que tem o propósito expresso de orientar iniciantes e repassar experiências literárias. O ideal é que houvesse uma clínica de textos que acolhesse essa demanda profissionalmente, porque nenhum escritor tem disponibilidade para esse árduo e delicadíssimo trabalho. Seria um trabalho de consultoria como qualquer outro, com hora marcada, tabela de preço, para dar logo mais seriedade à atividade. Alguns pedem logo uma orelha ou prefácio, caso o livro seja do agrado. Isto também é complicado. O solicitante tem a ilusão que uma apresentação vai lhe abrir as portas. Só vai se o livro for bom mesmo. Neste caso, nem precisa de orelha ou prefácio para se impor. Claro, há autores que elogiam todo e qualquer livro por generosidade ou por não quererem magoar as pessoas. Quando o autor pergunta se deve continuar ou não a escrever, digo que esta é uma questão que ele, e não outros, deve responder. Dá vontade de lembrar aquele conselho de Rilke ao jovem poeta que, se escrever não for uma necessidade vital, então é melhor mesmo parar e ir cantar noutra freguesia. Às vezes, os que pedem tal opinião estão num estágio pré-literário. Escrevem só de ouvido, repetem em lugares comuns. Não sabem nem o que é lugar comum ou como lidar com ele. Não estão a par da história literária, dos movimentos que se sucederam, dos diferentes estilos e técnicas. Não são nem sequer leitores, bons leitores. Aqueles que convivem e assimilam os grandes e pequenos autores. Pensam que escrevem, mas estão sendo escritos por uma linguagem que já existe. Desconhecem que o escritor é aquele que ocupa um lugar na linguagem. O texto está entre o prosaico de certas letras banais de música e simples anotações emocionais. Nesses casos, não há muito ou nada a fazer. O mesmo se dá com quem resolve pintar, fazer teatro, música ou
que seja de artístico, movido por impulsos superficiais e descomprometidos. Mas o caso mais difícil é daqueles que têm realmente talento e já se expressam de uma maneira mais madura e pessoal. Não vamos encontrar em seus trabalhos falhas primárias. Já têm leitura, conhecem alguns clássicos de ontem e de hoje, não são incautos. Estão numa situação que é grave e delicada. Estão na borda de alguma coisa que pode ou não acontecer. Ou seja, podem ou não virar socialmente artistas. E é aqui que a porca torce o rabo. Tirando de lado as pessoas que realmente não têm talento, há outras que são capazes de produzir uma pintura ou escultura correta, até com certa inventividade. Pessoas que são capazes de produzir um ou mais contos interessantes, mesmo um romance. Pessoas que podem produzir uma ou outra música que nos diz alguma coisa, e assim por diante. Uma peça de teatro ou, cinematograficamente, um curta ou longa. Pessoas, enfim, que podem produzir alguns bons poemas. Até diria que uma coisa é estar artista e outra é ser artista. Pode uma pessoa, numa determinada circunstância ou período de sua vida, eventualmente, estar em condições tais que suas emoções se precipitem em determinadas formas de expressão. É como se tivesse se conectado com forças e energias que a ultrapassam e a resgatam. Mas uma coisa é a capacidade de fazer algo razoavelmente bem feito num determinado instante. Outra é comprometer-se com um projeto onde vida e obra se confundem. É como se tivéssemos achado umas pepitas de ouro na superfície de um terreno, mas a riqueza está no fundo e exige paciência, técnica e aprofundamento. E é aqui que muitos embatucam, porque achavam que bastava balançar a árvore dourada e os frutos cairiam aos seus pés de Midas. Ao contrário, daqui para frente é que o desafio vai começar. Agora é que há de atravessar o deserto por 40 anos e cultivá-lo, como um pomar às avessas. É como se alguém tivesse as ferramentas, alguns tijolos e pedras. Resta uma construção por fazer. Cadê o projeto? E a construção é aquilo que se constrói enquanto se constrói, sendo a obra de arte, segundo Joyce, uma obra em progresso. Como diria o nosso Rosa, é travessia. Por isso as pessoas que têm alguns dos atributos necessários para se tornarem artistas, num determinado instante encontram-se naquela situação que a antropologia humana chama de situações limites. Há um ritual a cumprir para se passar de um estágio a outro. Ultrapassar essa linha divisória entre o amadorismo e o profissionalismo, entre o episódico e o sistemático, entre o aleatório e um projeto estético existencial. Eis o desafio. E nisto, de novo, há uma pesada solidão. Solidão difícil de ser compartilhada. Tenho dito a algumas dessas pessoas que surpreendi na soleira desse rito de iniciação. Agora, depende de você. De você e de uma série de fatores aleatórios. Pois assim como o Criador tem que cavar no escuro de si mesmo a sua pretensa riqueza, entrar no sistema literário e artístico é entrar numa selva escura. Talentos podem se perder ou terem seu percurso mutilado, enquanto outros são espantosamente superestimados. O artista autêntico, no entanto, tem a coragem e a audácia de abrir e povoar uma clareira ou receber este raio na cara, não apenas eventualmente, mas a todo instante. Mas isso é altamente perigoso. Diante dessa situação, alguns entram em pânico e se demitem. Abrir-se à arte é dar um salto mortal no escuro para que todos vejam.
Bem, amigos, no Mosaico chega nosso batalhão de poetas. Brenda Marques, Pietro Costa, Vila Bernardi, Anand Rao. E com você, fala, poeta. O Grande Circo. Com Milton Nara Leão e companhia, só o circo me faz sorrir. E é um rir para não chorar, da beleza que destrói o olhar. Uma lágrima de vida, uma alegria de roda, que retoma a infância, a magia do espetáculo. Nesse circo, Rita Lee canta e todos vibram em círculos, depois que as feras se soltam e se recriam Moulin Rouge. O globo da morte gira e as motos se erguem, desafiando a gravidade, e fazem um show veloz. Só o circo tem esse poder, tão grande de eternizar que, intocado pela magia da maçã do amor comeu. A experiência dos aplausos é a mesma do algodão doce. A mágica alcança seu apogeu, quando o público solta seus risos. Fecham-se as cortinas do picadeiro, o palhaço, uma vez mais em cena, com um largo sorriso todo pintado, disfarça a dor do seu coração. Quem me dera viver como trapezista, encontrar com bailarinos para dançar por todas as ruas e obstáculos da vida e construir uma família de sonhos. Outrofobia. Encontros, solidão compartilhada, lares, campos de batalha, posturas geniosas, verve autoritária, nos ombros alheios, uma ominosa carga. Nos dedos, postos em riste, holocaustos de indiferença, névoas carregadas de xistes, olhos trovejando incertezas. O paciente zero da pandemia, o ensejo do caos e desditas, sempre na outra ponta, fora das divisas do espelho, os erros de maior monta. Poema de Pietro Costa para radioletras.com. Dentro de mim. Minas está dentro de mim, no cantar da minha fala, no olhar com que as cores se me declaram. Trago o interior de Minas onde quer que eu vá. A capital não me corrompe, eu simplorio espaços das capitais. Caminho como fossem interior das Gerais, cada grande avenida, cada edifício encontrado, sem temer gente ou asfalto. O interior de Minas acompanha-me em todo espaço, onde caminho, onde durmo, onde passo. Reconheço seus vazios, suas cheias, sua ternura, impiedade e simplicidade. Em meio ao transitar de carros, os sons me são tão comuns, traduzo-os e vejo luz. A confiança no homem é o que me conduz. Mesmo longe da cidade natal, onde piso, seja qual chão, é o sangue montense que dirige meu caminhar. Vila Bernardes. É difícil alguém me ouvir, pois sou eu quem sempre escuta. Preciso-te sem teu amor, apaixonado pelos beijos que não beijei. Quero alguém simples, que acenda o meu amor e apague a luz da sala. Bem, amigos, e assim acaba este mosaico desta terça-feira, 16 de junho. Lembrando a vocês que de segunda a sexta às 13 horas temos mosaico. Sábado com história com Verônica Vicente e Gassi Simas, aos sábados, para as crianças e para as mães também, viu? E aos domingos chega André Pudding com
direto ao programa temático. E agora, finalizando o programa de hoje, vamos à música. Estreia absoluta aqui no Mosaico do maestro Renio Quinta, a voz inconfundível de Célia Porto, cantando Cidade Nua. No cerrado, onde todo menino deve andar. Voo livre, voo livre, voo livre, onde não havia esquina. Voo livre, voo livre, voo livre, onde não havia esquina. Brasília. Sobre os homens o planalto e o tempo. Eram mãos, eram martelos, eram sonhos e cutelos pra cortar. Sonhos livres, sonhos livres, sonhos livres, por trás de cada olhar. Sonhos livres, sonhos livres, sonhos livres, por trás de cada olhar. Quando o sangue do teu chão mesclou-se ao corpo, ao sonho, às mãos de tua gente, eu ainda era menino e vi chegar o açoite e a morte no vento. Mas fui brincar no cerrado, como todo menino foi brincar. Medo e amor, medo e amor, medo e amor, por trás de cada olhar. Medo e amor, medo e amor, medo e amor, por trás de cada olhar. Brasília. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.